Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Que satisfação imensa poder estar aqui novamente. Hoje, Deuteronômio, capítulo 27, parte 1, episódio de número 755, nona temporada. A gente está aqui meditando capítulo por capítulo da Palavra de Deus. Deus abençoe grandemente sua vida. Você é bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos falar das pedras em Ebal, quais lições fica para a gente aqui sobre essas pedras, no capítulo 27, versículo 1 ao 8. Leia lá, depois vem para cá, juntinho com a gente, e acompanhe esse estudo fantástico da Palavra de Deus, capítulo por capítulo, aí no YouTube, em todos os outros distribuidores de podcasts você encontra esse trabalho. Entendes o que estás lendo? Um trabalho excepcional. Esse capítulo ele é bastante significativo, pois ele deixa entrar luz sobre o design da lei e sobre a natureza da aliança judaica. Nós vemos a partir desse capítulo, que o verdadeiro objetivo da lei era convencer do pecado e assim levar os homens à fé que depois seria revelada. Gálatas 3:23. 3 tópicos são declarados nesses versos aqui, onde a gente consegue explanar melhor todo esse conceito. O erigir das pedras, versículo 2 ao 8. As pedras deveriam ser levantadas do Rio Jordão, pintadas de uma espécie de cal, nas quais deveriam ser escritas muito claramente todas as palavras desta lei. Versículo 8. Ou a lei em Deuteronômio, ou as leis do Pentateuco em geral. As pedras eram lembretes significativos da posse da terra, eram testemunhas contra o povo em caso de desobediência, eram testemunho da clareza com que a lei lhes foi dada a conhecer. E o último ponto nos lembra de nosso próprio privilégio em possuir uma revelação clara e completa da vontade de Deus na Bíblia. As nossas Bíblias, elas são como essas pedras, testemunhas contra nós, se desobedecermos ao Evangelho. A luz veio ao mundo, João 3,19. Não somos derivados à consciência natural, embora seja suficiente para convencer os homens do pecado, Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Nós somos servos que conhecem a vontade de nosso Senhor, Lucas 12, 47. Nós temos a luz tanto da lei quanto do Evangelho, e supremamente grandes são os nossos privilégios, e igualmente grandes são as nossas responsabilidades. Versículo 4 fala dessas pedras erigidas em Ebal, mas por que em Ebal? Por que no Monte da Maldição? Se houvesse uma lei que pudesse dar vida, em verdade, diz Paulo, Gálatas 3:21, a justiça deveria ter sido pela lei. Nesse caso, o lugar apropriado das pedras teria sido Gerizim, o monte da bênção. Mas a lei não poderia dar vida em si mesma considerada. Como exigindo obediência perfeita, ela poderia apenas condenar. A sua principal função, o seu escopo e propósito, não era abençoar, mas dar conhecimento do pecado, Romanos 3, 19 e 20. Romanos capítulo 7, versículo 9 ao 14. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Portanto, meus queridos, o lugar apropriado para as pedras serem plantadas era no Monte da Maldição. Houveram sacrifícios que acompanharam, versículos 5 ao 7. Assim como a lei ela testificava o pecado, os sacrifícios testificavam a graça. A provisão e misericórdia que estava dentro da aliança para a renovação, para a remoção da culpa.
Ofertas queimadas, ofertas pacíficas, assim como as ofertas pelo pecado incluíam a ideia de propiciação. E isso foi demonstrado na primeira formação da aliança pela ação de aspersão de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 19 ao 28. Sem sacrifício, sem os meios de remover ou pelo menos cobrir a culpa, a posição de Israel sob a lei teria sido uma completa zombaria. O altar de pedras brutas testifica o lugar subordinado que a arte deve ter na adoração a Deus. Havia uma adequação especial no altar de propiciação, sendo construído de materiais não profanados. Os holocaustos e as ofertas pacíficas testemunhavam uma consagração total do coração e da vida, que é a condição do serviço aceitável, e o outro, a paz e a comunhão com Deus, que com base no sacrifício são alcançados por meio da consagração e da obediência. O entusiasmo de Moisés pela lei de Deus é admirável. E não menos admirável é seu desejo sincero pela prosperidade de Israel. Esse zelo abnegado pelo bem dos outros era uma qualificação principal em Moisés, para ser o veículo da vontade revelada de Deus. Com uma singular sagacidade, Moisés pressiona no serviço mais antigo para a promulgação da lei divina o próprio povo. As próprias pedras de Canaã, elas deveriam ser escritas com a substância da lei, e dessa forma se tornariam monumentos da aliança entre Deus e Israel. O povo que havia tomado parte ativa na publicação dessa lei se sentiria obrigado, em autoconsistência, a mantê-la. Seus títulos de propriedade para Canaã eles estabeleceram à vista do céu e da terra. E se depois eles fossem desobedientes, as próprias pedras da terra clamariam contra eles. Moisés, instruído por Deus, ele era um sábio observador da natureza humana. Portanto, ele envolve a cooperação do povo na proclamação da lei. As primeiras pedras que tocaram com os pés do outro lado do Jordão deveriam ser consagradas ao serviço da lei de Deus. Deficientes em ferramentas, não se esperava que as gravassem em pedra, mas que as escrevessem em gesso. Isso poderia ser feito rapidamente, poderia servir para lembrá-los de quão facilmente os mandamentos divinos eram apagados dos corações humanos. Assim que Deus começasse a cumprir sua parte da aliança, o homem deveria cumprir a sua. O povo deveria escrever todos os preceitos, pois nenhum deles, por menor que fosse, fazia dele desnecessário. Veja, provavelmente essas pedras, quando inscritas com a legislação, o que era suficientemente importante para Deus revelar, nós podemos ter certeza que era importante o suficiente para o homem preservar. Essas pedras, quando inscritas com a legislação divina, elas deveriam ser colocadas em um lugar para indicar a honra universal a qual tinham direito. E provavelmente Ebal foi selecionado para que o povo pudesse ficar impressionado com as maldições que surgiam da desobediência. Magnificar a lei do rei é o deleite do súdito leal. Oh, como eu amo a tua lei, é o que diz alguns salmos. Tendo passado o Jordão, eles deveriam selecionar e preparar essas pedras monumentais para o fim de entrar na terra. Várias medidas de sucesso eram possíveis. Eles poderiam destruir os cananeus e ainda assim encontrar pouca vantagem ou conforto na herança. Na herança que Deus poderia dar com uma mão e retirar com a outra. Embora na terra, ela ainda não poderia abrir seus recursos para eles como a terra que mana leite e mel. A cada dia que aquele povo permanecesse na terra, eles poderiam passar para um círculo interno de bênçãos, novas ondas de sol
e bênçãos poderiam varrê-los, para que a cada manhã a herança pudesse ser nova para eles. Meus queridos, a natureza em suas belezas, suas maravilhas, seus produtos são inesgotáveis. Com Deus como nosso amigo e mestre, nós podemos encontrar acessos de bem e alegria perpetuamente. Obedecendo a sua voz, nós entramos e ainda à medida que a obediência cresce, entramos em posse cada vez mais plena de suas bênçãos. Um espírito obediente, ele obtém vivificação e força no altar de Deus. Era proibido aos hebreus erguer um altar para o holocausto em qualquer lugar, exceto no lugar que Deus escolhesse para sua morada. Tão vital, no entanto, para os interesses da nação era esse ato de proclamar a lei que uma exceção foi feita em seu favor. Na presença da lei, os homens sentiriam suas deficiências e ofensas. Portanto, foi feita uma provisão especial para a confissão do pecado, para a apresentação do sacrifício e para a garantia da misericórdia. No altar do holocausto, Deus e o homem culpado poderiam se encontrar. E aqui a reconciliação poderia ser efetuada e aqui uma nova graça poderia ser obtida. À luz sombria do holocausto, os homens leriam o significado da lei e aprenderiam a cobrir essa lei com honra. Mas por que o altar deveria ser construído com pedras brutas? Nós só podemos conjecturar, mas cremos que era para simbolizar o fato de que Deus não pode permitir nenhuma interferência ou cooperação humana na obra da expiação. Era para indicar que cada parte da vontade e da lei de Deus deve ser mantida perfeitamente intacta. Se o homem quisesse ser amigo de Deus, era para impedir qualquer tipo de obra esculpida, a arte da imaginação humana de adornar o altar de Deus, pela qual as mentes dos adoradores pudessem ser desviadas do único ato solene a ser realizado. Pode haver um elemento de verdade em todas essas suposições, mas um espírito obediente, ele encontra inesperadamente um banquete de alegria. Comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Por todos os lados, Deus providenciou os materiais para uma esplêndida refeição, onde todo desejo da alma pode ser satisfeito. Mas o caminho para essa suntuosa festa é o caminho da obediência sincera. Nós podemos garantir a colheita anual somente agindo de acordo com a lei de Deus na natureza, e a cooperação ativa com a vontade divina é essencial para a satisfação de nossa alma. Esse era o ensino aos hebreus. A alegria que o coração de Deus deseja compartilhar conosco, mas a obstinação muitas vezes nos rouba essa dádiva. Tu és o povo do Senhor teu Deus, portanto obedecerás a tua voz. O serviço que é feito por motivos de vantagem para ganhar favor ou uma promoção de Deus é mercenário. Um fim egoísta está em vista. O favor do Altíssimo não é meramente o fim que buscamos, é a fonte de onde brotam todos os desejos e esforços, sentimentos corretos. Tu és do Senhor. Esta é a principal inspiração do esforço. Tu és do Senhor. Portanto, viva como convém a tua posição real. Tu és do Senhor. Portanto, todos os seus estoques de ajuda estão ao teu comando. Maior é aquele que é por nós do que todos os que podem ser contra nós. Meus queridos, se Deus deu ao seu povo uma revelação clara e completa de sua vontade, nós seríamos indesculpáveis se ignorássemos isso. Se a lei foi escrita em pedras, para que o povo se lembrasse, quanto mais devemos guardar os mandamentos de Deus em nossos corações. Vamos orar?
para a gente encerrar mais um fantástico episódio. Se aproximamos do final desse 5º livro do Pentateuco, que a gente segue firme e constante com a graça de Deus. Procure um local calmo e tranquilo para a gente falar com o Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque tu revelaste tua vontade de forma clara e acessível. Que nossos corações sejam como as pedras de Ebal, onde tua palavra estava firmemente escrita, para que a gente possa te obedecer com alegria, viver segundo teus mandamentos. Ensina-nos a reconhecer nossas falhas diante da tua lei, a confiar plenamente na graça que nos alcança por meio de Cristo. Que nossa obediência não seja motivada pelo medo, mas pelo amor e gratidão por pertencermos a Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Joia demais a gente poder finalizar mais um episódio. Deus é bom, Ele continua bom, independente das circunstâncias. Eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Para a gente continuar se debruçando sobre a palavra de Deus. Enche a sua mente, enche o seu coraçãozinho com a palavra de Deus e ela vai guiando, ela vai controlando nossas emoções e nossas ações. Um abraço. A gente volta em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.